Essa é a segunda parte de sujeito e predicado. Nós fizemos um apanhado geral, o que é o sujeito e o que é o predicado. Sujeito, aquele que recebe uma atribuição do predicado, e o predicado é a atribuição. O predicado é a ação, né? Então, geralmente se resume assim, não é? Não é só isso, mas é um começo bom, não é? Sujeito é quem faz a ação e o predicado é a ação, né? Esse é um bom jeito de resumir esse conteúdo, tá? Bom, vamos lá então. Sujeito e predicado, parte 2. A missão continua. Vamos lá, então. Já falamos, esse slide aqui é repetido, né? Sujeito e predicado são considerados os termos essenciais da oração, porque depois nós vamos ver, num outro momento, os termos acessórios, né? Aqueles que não são tão importantes, né? Que também podem estar presentes nas orações. O conteúdo de hoje vai tratar das páginas 76, 77 e um pedaço da 78. Logicamente que eu não vou falar de exercícios, porque vocês vão fazer, tá? Então, assim, já foi pedido para vocês os exercícios, não é? E uma parte, serão pedidas outras. Então é assim, não importa se você está vendo o vídeo até depois que você enviou, tá? Não se preocupe. Se você quiser depois, não digo mandar de novo, não há necessidade de mandar de novo, né? Mas se ficou incompleto, você refaz aí. O importante é você deixar o mais correto possível na sua apostila, tá bom? Vamos lá então. Aqui é novidade, ó. Núcleo do sujeito. Lembra, é a parte importante do sujeito. Vamos lá então. Ó. Algumas vezes o sujeito ele pode ser formado por mais de uma palavra. Quando isso acontecer, haverá uma palavra mais importante, que é chamada de núcleo do predicado. É sempre ao núcleo que o verbo se refere. Não é? Então, núcleo do predicado é a essência, é a palavra importante. Vejamos o exemplo aqui. Ó. Se o sujeito for formado por uma só palavra, o núcleo será ela mesma. Olha só, tem dois exemplos aqui. Ó. Eles esperavam a deixa. Eles. Quem esperavam a deixa? Eles. Uma palavra. É o sujeito e é o núcleo. Núcleo é o centro, a parte importante. Olha o exemplo 2. Os coelhinhos estavam em seus lugares. Quem estava em seus lugares? Os coelhinhos. O que é mais importante, os ou coelhinhos? Coelhinhos. Então, se coelhinhos é o mais importante, coelhinhos é o núcleo do sujeito. Tá bom? Então, quando você localiza o núcleo do sujeito e ele é composto de apenas uma palavra, o nome dele é sujeito simples. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui. Quando o sujeito é determinado, e que ele aparece na oração, e apresenta um só núcleo, ele é classificado como sujeito simples, aquele que tem uma só palavra, tá bom? Agora olha só, às vezes acontece de ter duas ou mais palavras. Aí será composto. Vamos ver se é assim? O sujeito também pode apresentar mais de um núcleo. Vamos observar, ó. Os piratas e os anões foram para os bastidores. Piratas, anões foram para os bastidores. Quem foram para os bastidores? Piratas e anões. Ó, o e o outro os não é importante. Importante é piratas e anões. Olha o exemplo 2. As árvores, as fadinhas e as borboletas se preparavam. Quem se preparavam? Quem aqui, se você reparar na apostila, né? Aqui é curioso, né? Se preparam e aqui embaixo está escrito prepararam, né? Mas tudo bem. Presente e passado não vai alterar o nosso plural aqui, tá? Então, olha só. Erros acontecem. Então, lá. Esse aí é o erro da apostila. Então, lá. Árvores, fadinhas e borboletas. Nós temos aí 3 núcleos, né? Então, esse sujeito, ele é composto,
tá? O importante é, olha só quantas palavras que formam o sujeito, mas olha só o que realmente é importante, ó. As árvores, as fadinhas e as borboletas. 7 palavras. E, no entanto, apenas 3 são importantes. Árvores, fadinhas e borboletas. Quando o sujeito é determinado, é conhecido, aparece na oração, está claro, e apresenta mais de um núcleo, ele é classificado como sujeito composto. Sujeito composto. Tá? Tiver 3, 4, 5, 30 palavras, será composto. Se elas forem núcleos, né? Bom, continuando. O núcleo do sujeito, ele pode ser um substantivo, um pronome substantivo ou uma palavra substantivada. São aquelas palavras que fazem a vez de um substantivo, né? Então, olha lá, vejamos o exemplo. Ó. A professora desembaraça os véus. A professora é o sujeito e a palavra importante é professora. Sendo professora, o seu núcleo, professora, é substantivo. Ok? Elas não voltavam do banheiro. Quem não voltavam? Elas. Tem apenas um pronome. Esse pronome, vamos lembrar, é um pronome pessoal do caso reto. Ou também um pronome do caso subjetivo, porque ele faz a vez de um sujeito. Vamos lembrar os outros? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, olha só. Pronome pessoal é o sujeito. Então, ele é uma palavrinha que faz a vez do sujeito. Né? O nome disso é pronome substantivo. Tá? Veja o de baixo agora. Terceiro exemplo. Chorar não adianta. Chorar é um verbo. Mas aqui é o ato de chorar. Chorar aqui é o choro. Né? Então, chorar faz a vez de um verbo. Tá? Se quiser anotar na apostila, se você quiser, chorar aqui equivale a choro. Então, choro não adianta. Tá? Chorar aqui é o sujeito. Uma palavra só é o seu próprio núcleo. Tá bom? Bom, o sujeito determinado, então, ele pode também não aparecer na oração. Observe. Já chamei as fadinhas. Voltamos do banheiro. Olha só. Se eu falo já chamei, se eu falo voltamos do banheiro, só tem um jeito de você responder cada uma delas. Vamos ver aqui a explicação. Ó. Identificados os verbos das duas orações, notamos que as informações que respondem à pergunta quem não aparecem na oração, embora possamos identificá-las. Como assim? Quando isso acontece, dizemos que o sujeito está implícito, está oculto. Ele não aparece na oração, mas pode ser identificado pela terminação do verbo. Nos exemplos mencionados temos chamei. Quem chamei? Só pode ser eu, porque eu chamei. Não pode ser você chamei. Se fosse você, seria você chamou, não é? Voltamos. Quem voltamos? Só pode ser nós, porque na conjugação eu falo nós voltamos, eu não falo você voltamos. Né? Então, essas pessoas, eu, tu, nós e vós, sempre o verbo vai ter uma terminação única, uma flexão única, uma conjugação única. Tá? Então, o verbo implícito não é tão difícil, o sujeito implícito não é tão difícil de achar assim. Se você tiver com a apostila na mão aí, quiser anotar, implícito quer dizer oculto. Esse é um outro nome muito comum, que eu até prefiro mais do que implícito, tá? Sujeito oculto. Então vamos ler o quadrinho aqui, ó. Quando o sujeito é determinado, mas não aparece na oração, ele é chamado de sujeito implícito. Se quiser, põe aí barra, sujeito oculto. Continuando. A oração com sujeito implícito, oculto, será formada apenas pelo predicado, porque não precisa, ele não vai estar lá. Pelo verbo você descobre quem é. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou chamar as fadinhas, mas o eu não está lá. Vou chamar as fadinhas. O eu fica oculto, fica implícito. Voltamos do banheiro. Quem voltamos do banheiro? Nós, mas o nós não está lá, não é verdade? Então, por isso ele é implícito. O sujeito implícito também, ele pode acontecer quando, em um período composto, o sujeito já está aparecido, já está
né, evidente na oração anterior. Observe. As borboletas fazem poses, esvoaçam os próprios véus, não ligam para o mundo. Fazem poses, borboletas, esvoaçam borboletas, não ligam borboletas. Então, olha só como é que ele explica. Nesse período, há 3 orações, portanto. Deve apresentar 3 sujeitos. Quem faz as poses? As borboletas. Sujeito simples. Está expresso na oração. Quem esvoaça os próprios véus? As borboletas. Sujeito implícito, não expresso na oração, mas identificado, pois apareceu na oração anterior. Quem não liga para o mundo? As borboletas. Sujeito oculto, implícito, porque não está expresso, não está escrito na oração, mas identificado porque apareceu na oração anterior. Não é? Está acabando já. Então, até agora nós vimos 3 tipos de sujeito. Eu sugiro para você que é mais cuidadoso, cuidadosa, detalhista, gosta de ter um caderno bonitinho, que nessa hora você tome nota disso ou pegue o nosso amiguinho para fazer um marca-texto. Isto é aquilo que vai ser cobrado no Você Aprendeu. Olha só, 3 tipos de sujeito até agora. Então, olha só. O sujeito determinado, passa o marca-texto aí. Pode ser, então, simples, um núcleo, composto, 2 núcleos ou mais. Implícito, quando ele não está presente e você o descobre pela terminação do verbo. Olha o que ele fala aqui. Vamos conhecer agora o sujeito indeterminado. Esses 3 que eu falei agora, eles são determinados. Agora vem o indeterminado. Para tanto, releia esse trecho da crônica Peça Infantil, que foi uma crônica que você deve ter lido para responder os exercícios anteriores aí. Olha só. Desastre. Quebrou uma ponta da lua. Como é que você conseguiu fazer isso? Pergunta a professora, sorrindo, sentindo que o seu sorriso deve parecer demente. Foi ela. A acusada é uma camponesa que gosta de distribuir tapas entre os seus inferiores. Nesse caso, a aluna entrega a colega, identificando-a como autora do desastre. Agora imagine que, por medo de acusar a colega, ou por não saber quem realmente quebrou a ponta da estrela, ela dissesse à professora: quebraram a ponta da estrela. Tá vendo? É só predicado. Note que em enunciado construído dessa forma, não conseguimos saber quem é o autor. Aqui o quem sumiu, tá? Mas tem um quem ali. Quem é o autor? Isto é, sintaticamente, não conhecemos o sujeito da oração. Quando isso acontece, o sujeito é indeterminado. Observe que a oração com sujeito indeterminado também será formada apenas pelo predicado, não é? Quando não conhecemos, então olha um box aqui explicativo, um quadrinho explicativo. Quando não conhecemos ou não queremos identificar claramente a quem o verbo da oração se refere, temos aí um sujeito indeterminado. Eu vou dar mais um exemplo que não está aqui para encerrar o nosso vídeo de agora. Por exemplo, eu vi ele falar assim, até lembrando essa época toda de coronavírus, eu vi ele falar assim, proibiram as pessoas de saírem de casa. Na frase, eu não falei quem proibiu, mas proibiram, você sabe que é alguém do governo. O governo reunido, uma ou mais pessoas. Então são as pessoas do governo. Não precisa saber se é nome A, B ou C. Pessoas do governo. Elas proibiram. Então quando eu falo proibiram a nossa saída, quer dizer o quê? Eu sei que foi alguém, mas eu não consigo falar exatamente se foi essa ou aquela pessoa. O nome disso é sujeito indeterminado. Né? Outro exemplo, eu vi ele falar assim, ó, aumentaram o combustível. Eu sei que foi alguém do governo que pode fazer isso. Ou abaixaram o combustível, o preço do combustível. Só que eu não sei exatamente se foi.
Pessoa A, pessoa B ou pessoa C. Quando acontece isso, o nome é sujeito indeterminado. Então, até agora, nós vimos os 4 tipos de sujeito. Vamos lembrar rapidamente? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito implícito ou oculto. Esses 3 sujeitos são sujeitos determinados. Tá? Eu posso falar assim, determinado simples, determinado composto, determinado implícito. Aí tem o indeterminado, que é qual? Esse que você não consegue identificar pela palavra, mas pelo sentido você tem uma noção de quem seja. Depois vai ter o próximo tipo, o 5º tipo, que vai ser a oração sem sujeito. Né? Mas aí vai ter um certo verbo lá que vai aparecer e vai indicar certinho, tá bom? Por enquanto é só. Agradeço a atenção. Obrigado por tudo. Se tiver dúvidas, passa o e-mail para este endereço aqui, né? Professor Robson Trabalhos, professor.robson.trabalhos, né? Eu pulei uma partezinha aqui, ó, mas eu falei agora, eu comentei, tá? Então depois você pode ler com mais calma aqui, tá? Vamos ler esse quadrinho aqui, violetinho aqui, ó. Existem 2 maneiras de determinar o sujeito. Uma delas é colocando o verbo na terceira pessoa do plural, como no exemplo. A outra forma você aprenderá no 8º ano. Então vamos deixar para o 8º ano. Tá? Atenção, não confundir. O sujeito indeterminado com o implícito, que também pode aparecer na terceira pessoa do plural. A diferença é que, quando o sujeito é indeterminado, ele não pode ser identificado nem pelo contexto. Veja novamente o exemplo do sujeito implícito. As borboletas fazem poses, esvoaçam os próprios véus, não ligam para o mundo. Os verbos estão e fazem apresentam o sujeito simples, determinado, as borboletas. Os verbos esvoaçam e ligam, embora estejam na terceira pessoa do plural, apresentam o sujeito implícito, sujeito oculto, ou seja, ele quer dizer o seguinte aqui, fazem, a gente sabe que quem faz são as borboletas. Esvoaçam os próprios véus, não está aqui borboleta, mas na verdade são elas também, as borboletas. Nesse momento aqui, o sujeito é implícito, porque ele está aqui, ó. Ele está claro aqui e está implícito aqui. E aqui é a mesma coisa, não ligam para o mundo, são as mesmas borboletas. Aqui, se eu falasse assim, ó, só nesse períodozinho aqui, ó, só nesse trecho, só nessa oração, quem é o sujeito? O sujeito é implícito, são as borboletas, mas elas não estão ali. Tá bom? É isso que ele falou ali, tá certo? Então, ó, obrigado pela atenção. E se tiver dúvidas, passa um e-mail para esse endereço, mas depois nós vamos reunir uma quantidade de exercícios e aí eu posso fazer um vídeo explicativo para isso, ou de repente, quem sabe, até, se der certo, podemos fazer uma live ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Então, pessoal, 7º ano, ó, fiquem em paz, se cuidem aí, tá? Vocês, suas famílias, um grande abraço, tá? Tchau, tchau.